Existe um tipo de arrependimento que quase ninguém admite em voz alta. Não é sobre errar, não é sobre cair. É sobre desistir por dentro enquanto ainda estava de pé. É sobre continuar respirando, mas parar de sonhar. Muita gente pensa que o maior problema da vida é fracassar, quando na verdade é perder a vontade de tentar. Eu percebo que as pessoas carregam culpa por decisões antigas, mas ignoram o maior perigo: abandonar o próprio propósito no presente. A Bíblia nunca prometeu uma vida fácil, mas prometeu sentido. Jesus não chamou pessoas prontas, chamou pessoas dispostas. E talvez o problema não seja o passado, seja a mentalidade que desistiu do futuro. Quantos sonhos foram enterrados por medo? Quantas orações foram interrompidas por cansaço? Quantos projetos morreram por falta de disciplina e constância? A fé continua ali, silenciosa, esperando ser ativada. O potencial também. A pergunta é: por que tanta gente prefere se punir pelo que foi, em vez de lutar pelo que ainda pode ser? E se o verdadeiro arrependimento não for sobre o que você viveu, mas sobre o dia em que você decidiu parar de viver de verdade? Muita gente passa a vida inteira colecionando arrependimentos como se fossem troféus invisíveis. Não são só decisões erradas, mas oportunidades ignoradas, palavras engolidas, sonhos adiados. É curioso como, no silêncio da noite, a mente revisita o passado como quem folheia um álbum antigo, buscando respostas. Falta fé, falta mentalidade firme, falta lembrar que até os erros fazem parte do propósito. Eu já percebi que quase ninguém se arrepende do que tentou de verdade. O peso maior vem daquilo que nunca foi vivido. A disciplina que faltou, a constância que foi abandonada, o medo que venceu. A Bíblia mostra que até os grandes homens falharam antes de crescer. Pedro negou Jesus, Davi errou feio, e ainda assim foram usados. Talvez o arrependimento não seja sobre o passado, mas sobre a versão de si mesmo que ficou pelo caminho. Aquela que queria estudar mais, orar mais, tentar de novo. A mentalidade fraca diz: já era, mas a fé sussurra: ainda dá tempo. E é justamente aí que começa a pergunta silenciosa: para onde essa vida está indo agora? Muita gente não está perdida por falta de talento, mas por falta de direção. Acorda cedo, corre o dia inteiro, se cansa, e no fim não sabe exatamente por quê. Vive no automático, sem propósito definido, sem disciplina clara, sem constância espiritual. A Bíblia já alertava: quando não há visão, o povo se perde, e sem visão, até a fé enfraquece. Observa-se que quem tem rumo não depende tanto de motivação, depende de mentalidade. Sabe por que acorda, sabe por que insiste, sabe por que ora. Jesus não caminhava sem direção. Cada passo tinha sentido. E na vida comum é igual. Estudar com foco, cuidar do corpo, organizar horários, separar tempo para leitura, oração e reflexão muda tudo. Um exemplo simples: alguém que decide ler um capítulo da Bíblia por dia, anotar aprendizados e aplicar na rotina. Outro escolhe estudar 30 minutos por noite, mesmo cansado. Pequenas ações, quando feitas com constância, criam uma rota invisível para o futuro. E sem perceber, a pessoa começa a sair da confusão interna. Só que, quando o rumo começa a aparecer, surge outro desafio silencioso: a vontade de abraçar tudo ao mesmo tempo, fazer 1000 coisas, provar valor rápido. E é aí que muitos se perdem de novo, sem nem notar. Existe um momento delicado em que a pessoa finalmente entende seu caminho, mas ainda não tem coragem de pisar nele com firmeza. É como ver a estrada à frente, limpa, iluminada, e mesmo assim hesitar. A fé já despertou, o propósito já foi percebido, mas a mentalidade ainda luta contra o medo de falhar. A Bíblia mostra que Moisés também hesitou antes de liderar. Nessa fase, a disciplina precisa deixar de ser teoria e virar prática diária. Não adianta só sentir vontade de mudar, é preciso criar pequenos rituais. Acordar mais cedo, ler um capítulo, escrever metas simples, cortar distrações. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco, também será no muito. A constância nasce exatamente nesses detalhes invisíveis. Quando a pessoa finalmente encontra um pouco de direção, nasce uma ansiedade disfarçada de entusiasmo. Ela quer mudar tudo de uma vez: rotina, hábitos, espiritualidade, carreira, corpo e mente. Compra livros, faz planos, promete começar na segunda. A fé existe, o propósito pulsa, mas a mentalidade ainda não aprendeu o ritmo da constância. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Alguém começa lendo a Bíblia, treinando, estudando, acordando cedo, tudo na mesma semana.
Parece bonito no início, mas sem disciplina real, vira cansaço rápido. Jesus ensinava passo a passo, processo, caminhada. Crescimento espiritual e pessoal não é explosão, é construção diária. Um bom exemplo é quem decide melhorar a vida começando pequeno. 15 minutos de leitura, uma oração sincera, um treino leve, uma meta simples por dia. Em vez de tentar virar outra pessoa em um mês, escolhe ser um pouco melhor hoje. Isso fortalece a fé e cria uma mentalidade resistente ao abandono. O problema é que, mesmo aprendendo a respeitar o tempo, surge uma dor inevitável. Perceber que certas chances já passaram, que algumas portas não voltam. E é nesse ponto que muitos travam, olhando para trás, em vez de proteger o que ainda pode ser construído. Em algum momento, todo ser humano precisa encarar uma verdade desconfortável. O passado não atende ligações, não responde mensagens, não volta atrás. Ele apenas existe, como um professor silencioso. Muitos gastam energia tentando negociar escolhas antigas, quando poderiam estar investindo fé, disciplina e constância no hoje. As pessoas aprendem, com o tempo, que Deus nunca pede para alguém refazer ontem, mas para obedecer hoje. A Bíblia está cheia de recomeços improváveis, pessoas quebradas, confusas, atrasadas, que decidiram mudar a mentalidade e seguir. Jesus nunca perguntou onde alguém errou, mas para onde estava disposto a caminhar. Um jovem que perdeu anos em distrações pode começar agora. Estudar com foco, organizar finanças, separar tempo para oração, cuidar da saúde, buscar mentoria. Uma pessoa ferida pode reconstruir relacionamentos com paciência e verdade. Pequenas decisões feitas com propósito garantem um futuro diferente, mesmo carregando cicatrizes. O passado molda, mas não condena. Ele ensina, mas não governa. E quando alguém entende isso de verdade, começa a perceber que o arrependimento pode virar combustível. Só que ainda falta responder uma pergunta essencial. O que fazer, na prática, com tudo isso que foi aprendido? Depois de tudo isso, fica uma pergunta que não dá mais para ignorar. O que você vai fazer com o que acabou de perceber? Vai continuar vivendo no modo automático, empurrando seus sonhos com a barriga, adiando sua fé, enfraquecendo seu propósito por falta de disciplina? Ou vai decidir hoje, mudar sua mentalidade e construir uma vida com constância? É entendido com o tempo que a transformação não acontece por emoção momentânea, mas por escolhas repetidas. Ler mais a Bíblia, separar tempo para a oração, organizar a rotina, cuidar do corpo, investir em aprendizado, buscar referências certas. Pequenas decisões diárias criam destinos gigantes. A fé cresce quando é praticada, não quando é apenas admirada. Então, deixa eu te perguntar com sinceridade, se você continuar vivendo exatamente como vive hoje, onde estará daqui a 5 anos? Mais perto de Deus ou mais distante? Mais forte ou mais cansado? Mais vivo ou apenas sobrevivendo? O que precisa mudar agora para que você não se arrependa depois? Se esse conteúdo falou com você, não deixa isso morrer aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e caminha com a gente nessa jornada de crescimento, propósito e transformação. Porque aprender é bom, mas viver o que aprende muda tudo.